Estão me ouvindo bem aí? Já vi que Glória está aí. Suzane também já entrou na sala, né? Por enquanto tem vocês duas. Estão me escutando bem? O áudio tá bom aí? Ah, tranquilo, certo? Bem, gente. Então, assim, a ideia de hoje, né, é trabalhar com estrutura de repetição. Na última webconf, a gente trabalhou com estrutura de decisão. Então, qual foi a estratégia do último encontro que nós tivemos? A ideia foi fazer uma revisão primeiro do assunto, para depois trabalhar com esse exercício que eu considero a parte mais importante de algoritmo, que é você praticar, você construir algoritmo, aonde o aluno tem maior dificuldade. E aí a gente vai interpretar cada questão, né, montar os algoritmos e depois a gente vai testar e validar o algoritmo. E aí, nesse momento, eu vou explicar a montagem do código, passar algumas dicas e abrir para tirar dúvidas. Então, essa vai ser a nossa estratégia. Estou vendo que já está chegando mais gente aí na sala, né? Eberton acabou de logar aí, de entrar. Naziomar também. Marcos, né? Então, vamos dar início aí à nossa webconf. Está marcada para 20h30, né? Inclusive, essa segunda ficou à noite, porque alguns alunos, inclusive, solicitaram que fosse à noite por causa de trabalho, de compromissos. Então, a gente mudou o horário para a noite para a gente ter um número maior, uma adesão maior de alunos, né? Para estar participando. Certo? Então, vamos iniciar. Boa noite, Suzane. Bem, gente, então nós temos aqui a estrutura de repetição. Qual é a finalidade? Essa estrutura aqui é uma das estruturas mais importantes que tem na lógica de programação. Então, a ideia é você utilizar essa estrutura de repetição a seu favor, para você pegar um comando ou um conjunto de comandos e botar ele para executar diversas vezes, sem precisar repetir esse mesmo comando no código. Vou dar uma situação hipotética. Imagine que você foi contratado por uma escola. Boa noite, Jefferson. Você foi contratado por uma escola para criar um programa para calcular a média dos alunos. E essa escola ela tem 1.000 alunos. Uma forma que não é mais adequada, uma forma, né, mais rudimentar, é pegar essa média e replicar no programa 1.000 vezes. Você já percebeu que não é uma solução boa. Vai ficar inviável o seu programa com várias linhas de comandos. Então, o que a gente faz na prática? Eu vou trabalhar com estrutura de repetição. Esse comando, que vai ser o cálculo da média, eu vou colocar ele para executar diversas vezes. Então, em vez de repetir esse comando diversas vezes, eu vou colocar esse comando dentro da estrutura de repetição. E vou informar dentro da estrutura quantas vezes o cálculo da média vai ser executado. Ah, eu quero executar esse cálculo 1.000 vezes. Pronto. Eu coloco lá no comando de estrutura de repetição que aquela instrução vai ser executada 1.000 vezes. Então, é uma forma de eu resolver um problema, quando eu quero executar diversas vezes um comando ou um conjunto de comandos. Então, essa que é a ideia da estrutura de repetição. E aí, o que acontece? Essa estrutura de repetição ela pode ser classificada em duas categorias: em laço contado e laço condicional. Qual é a ideia, gente? O laço contado eu utilizo quando eu sei previamente quantas vezes aquele comando vai ser executado. Então, no exemplo que eu dei do cálculo da média, que eu tenho que calcular a média de 1.000 alunos, percebam que eu já sei de antemão quantas vezes aquele cálculo vai ser executado, que são 1.000 vezes. Então, nesse caso aí, eu tenho um laço contado, certo? O laço condicional é diferente. Eu não sei antecipadamente quantas vezes aquele comando vai ser executado. Vou dar aqui um exemplo. Imagine que você foi contratado para fazer um programa para contar quantas pessoas vão votar na eleição.
Então, eu vou ter que criar um contador. Toda vez que a pessoa votar, esse contador vai ser executado para registrar aquele eleitor. Então, eu não sei quantas pessoas vão votar no dia, né? Eu não sei quantas vezes aquele contador vai ser executado. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar em cima de uma condição, que eu sei que no final do dia, quando der 18 horas, a votação encerra e mais ninguém pode votar. Então, esse contador, ele vai parar de registrar, de contabilizar a quantidade de eleitores quando der 18 horas. Deu 18 horas, encerra. Então, perceba que eu tenho duas situações. Eu tenho uma que eu sei antecipadamente quantas vezes os comandos vão ser executados, e tem uma situação que eu não sei, que vai depender de uma condição ser atendida para que o loop, né, o laço, seja interrompido. Então, eu tenho duas categorias, o laço contado e o laço condicional. Também aqui é bom ressaltar que o laço também é chamado de loop. Então, aqui eu vou falar laço, vou falar loop, né? Tudo é a mesma coisa. O que acontece em algoritmo? Em algoritmo, eu tenho dois comandos para implementar laço condicional, que é o comando enquanto e o comando repita. E vou explicar aqui primeiro o comando enquanto. Então, aqui eu tenho um comando enquanto, né? Eu abro a estrutura com a palavra enquanto, fecho a estrutura com fim enquanto. E aqui no meio eu vou colocar os comandos que serão executados diversas vezes. Do lado do comando enquanto, eu vou colocar a minha condição. Não se esqueça que trata-se de um laço condicional, ou seja, tem a presença de uma condição. Essa condição aqui ela vai ser testada. E como a gente já viu anteriormente, uma condição retorna um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso. Se a condição retornar um valor verdadeiro, o comando que está aqui dentro dessa estrutura vai ser executado. Olha o que acontece. Executei, a condição foi verdadeira. Executei esse comando pela primeira vez. Cheguei aqui no fim enquanto, esse comando vai fazer com que o fluxo retorne para o comando enquanto. E ele vai testar pela segunda vez a condição. A condição retorna novamente o valor verdadeiro. Executa esse comando pela segunda vez. Chegou aqui no fim enquanto, ele retorna para o enquanto e testa a condição pela terceira vez. A condição retornou um valor verdadeiro. Executa esse comando pela terceira vez. E fica aqui nesse loop até a condição aqui retornar um valor falso. Se a condição retornar um valor falso, o que vai acontecer? Esse comando não é executado, ele vai interromper o loop. Ele vai executar justamente o comando fim enquanto. Ou seja, ele vai bypassar esses comandos que estão aqui dentro da estrutura e vem direto para o fim enquanto. Chegou aqui no fim enquanto, ele vai interromper o loop. Então, essa é a mecânica de funcionamento do comando enquanto. Ok? Vamos agora para o comando repita. Gente, tá bom a velocidade, né? Já vi que já chegou mais gente na sala, né? Novos alunos. Tá bom a velocidade da explicação? Tá muito rápida? Diga aí, estão me ouvindo bem? Pronto, Nayana. Mas agora você já está na sala aí, já se encontrou, né? Pronto, Lucas. Então, ótimo. Então, vamos lá. Agora, gente, eu vou para o comando repita. O comando repita também é de estrutura de repetição. E ele se classifica em um laço condicional. O pessoal que chegou agora. O que é um laço condicional? É um comando de estrutura de repetição que eu não sei antecipadamente quantas vezes os comandos serão executados. E aí, toda vez que eu me deparar com uma situação dessa, a gente vai ver logo mais na frente, quando tiver na resolução do exercício, que quando o enunciado não deixar claro quantas vezes
a repetição vai ser executada, eu vou utilizar um comando de estrutura de repetição condicional. Então, é nessa situação que eu vou aplicar esse comando. E aí eu tenho um comando enquanto, que eu já expliquei, e agora o comando repita. Tanto o comando enquanto, quanto o comando repita, ele vai trabalhar justamente com uma condição. Então, na sintaxe desses comandos, aparece uma condição. Como é que é aqui o funcionamento do repita? Eu vou abrir a estrutura com o comando repita, finalizo a estrutura com o comando até. Certo? E aqui dentro eu coloco justamente os comandos que serão executados diversas vezes. Certo? Pronto. Aqui no comando repita, né, eu tenho aqui o comando até. Perceba que a condição aparece aqui no finalzinho da estrutura. Então essa condição vai ser testada. O que acontece aqui? Se o resultado dessa condição for falso, ele retorna para o comando repita, executa novamente o comando que está dentro da estrutura e vem aqui e testa a condição novamente. Se essa condição retornar um valor falso, ele retorna para o repita, executa novamente o comando da estrutura e vem aqui e testa novamente. Ele vai ficar nesse loop, certo? Até o momento que a condição que está aqui no comando até retorne um valor falso. Então, perceba que tem diferença entre o comando enquanto e o comando repita. Vamos lá. O comando repita, perceba que a condição aparece no início da estrutura, certo? O comando enquanto, a condição aparece no início da estrutura. Já o comando repita, a condição aparece no final da estrutura. E isso tem impacto. Vamos lá, vamos entender aqui qual é a implicação da condição aparecer no início e no final da estrutura. Quando aparece no início, significa o seguinte, que esse comando aqui pode ser executado ou não. Ou seja, se a condição logo de cara for falsa, ele não vai entrar aqui na estrutura. Então, esse comando jamais vai ser executado. Ele vai para onde? Para o fim enquanto. Agora, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar esse comando que está aqui dentro. Certo? Vamos para o comando repita. O comando repita não tem a condição no início. A condição aparece no final. Isso quer dizer que pelo menos, uma vez esse comando aqui vai ser executado. Já que a condição não aparece aqui na parte inicial da estrutura, não tem nada que venha barrar a entrada dessa estrutura. Então, ao utilizar o comando repita, você fica sabendo que pelo menos uma vez o comando que está aqui dentro da estrutura será executado. Aí, depois que ele executa esse comando, ele vem aqui para o comando até e vai testar a condição. Aí, a depender do resultado da condição, que pode ser verdadeiro ou falso, ele vai executar a segunda vez ou não. Pronto. Outra diferença aqui entre o repita e o enquanto. Perceba que o comando enquanto, ele fica aqui no loop, se o resultado da condição for verdadeira. Já o comando repita é diferente. Ele vai ficar aqui no loop se o resultado da condição for falso. Então, tem essa diferença. Aí pode surgir a seguinte dúvida. Sim, Leandro, beleza. Então, eu tenho dois comandos para utilizar a estrutura de repetição condicional. Qual é o melhor para utilizar? Olha só, gente. Eu prefiro utilizar o comando enquanto por alguns motivos. Primeiro, o comando enquanto ele é mais flexível, certo? Ele resolve qualquer situação. Ou seja, uma situação onde os comandos serão executados diversas vezes, aonde vai ser executado apenas uma vez ou nenhuma vez. Já o comando repita, você vai utilizar ele se você souber que pelo menos uma vez esse comando vai ser executado. E a outra
vantagem do enquanto para o repita, na minha opinião, é que o comando enquanto ele é mais semântico, ele é mais claro. Então é mais lógico você ficar aqui no loop se a condição retornar um valor verdadeiro. No momento que a condição retornar um valor falso, você interrompe o loop. Aqui não, aqui é diferente. Ele fica no loop se a condição retornar um valor falso. No momento que a condição for verdadeira, ele interrompe o loop. Então é mais claro mentalmente você trabalhar com comando enquanto de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais otimista. Ele vai executar o loop se a condição for verdadeira, certo? E aí eu tenho o comando para. Esse comando para eu vou utilizar quando o laço for contado. O que é um laço contado? Só para recapitular e trazer a informação para o pessoal que acabou de entrar. O laço contado, eu sei previamente quantas vezes aquele comando vai ser executado. Aí eu dei um exemplo aí do cálculo da média de 1.000 alunos. Então eu sei que eu tenho que calcular a média 1.000 vezes. Esse comando do cálculo vai ser executado 1.000 vezes. Então, a forma mais prática de implementar é através do comando para. O comando para abre a estrutura, o comando fim para fecha a estrutura. E aqui dentro eu coloco os comandos que estão dentro da estrutura, certo? Que vão ser executados diversas vezes. No exemplo do cálculo da média, a fórmula do cálculo ficaria justamente aqui dentro. E eu executo ele 1.000 vezes. Perceba que o comando para, ele vem acompanhado de uma variável de controle. Essa variável, quem vai definir é o programador. Normalmente o pessoal, por convenção, usa muito aí o X, o Y, o I, o L, mas fica a critério do programador. Você que vai definir o nome da variável de controle. Eu, particularmente, gosto muito de seguir a convenção. Então, vocês vão ver nos exercícios que eu vou trabalhar muito com X. Aqui você vai colocar o valor inicial e o valor final dessa variável. Então, só para a gente ilustrar. No exemplo que eu dei, que eu quero calcular 1.000 vezes a fórmula do cálculo da média, eu colocaria, para X, de 1 até 1.000 vezes. Pronto. Está resolvendo o meu problema. E aí, o computador se encarrega de executar esse comando que está aqui dentro da estrutura 1.000 vezes. Ah, Leandro, eu quero agora calcular a média de 10.000 alunos. Poxa, a única mudança que eu vou fazer aqui é mudar de 1.000 para 10.000. E o resto, o computador que se encarrega. Então, essa é uma forma muito prática de implementar um laço contado, certo? No laço contado, aqui no comando para, ainda tem aqui a cláusula passo. Essa cláusula passo, ela serve para incrementar a variável de controle. O que acontece? Você colocou para executar o comando para. Ele vem aqui, executa aqui o comando e depois vem para o fim para. O fim para, ele vai incrementar a variável de controle. Então, no exemplo que eu dei, né, para X de 1 até 1.000, quando ele executar pela primeira vez aqui essa estrutura, ele vem aqui, o próprio comando fim para faz isso. Ele vai incrementar a variável X uma unidade. Se eu colocar aqui o incremento de 1. Então, X, que era 1, vira 2. E ele vem aqui e retorna. E aí ele vai testar. Para X, de 1 até 1.000, vai fazer? Vai. Por que ele vai fazer? Porque X é 2. Executa pela segunda vez aqui o comando. Fim para, incrementa a variável unidade. X vira 3. Ele retorna e testa. Para X, de 1 até 1.000 vai fazer? Vai. Então ele vai ficar nesse loop até chegar a 1.000ª vez. Quando ultrapassar o valor de 1.000, ele vai lá e interrompe a execução. Então, essa aí é a mecânica do comando para, né? Vale salientar que é muito comum você utilizar aqui na cláusula passo o incremento 1, certo? Quando você utiliza o incremento 1, você pode omitir a cláusula passo. Então, se você encontrar algum código
onde não tem a cláusula passo, já está subentendido que o incremento vai ser uma unidade. Agora, se por algum motivo você quer incrementar, né, de 2 em 2, aí você tem que colocar, ó, a cláusula passo e o incremento 2. Ok? Pronto, gente. Aqui foi a nossa revisão de estrutura de repetição. E agora a gente vai partir para o que é mais importante, que é justamente a resolução de exercício, né? Então, algumas pessoas chegaram agora. Nós vamos dar início aí à estrutura de repetição, aquela lista de exercício que eu trabalhei com vocês, certo? E antes de passar também aqui para as listas de exercício, deixa eu mostrar aqui para vocês um esqueminha que eu uso muito na hora de corrigir aqui na hora de montar aqui o meu código, certo? Gente, o grande problema que eu vejo dos alunos em algoritmo é justamente entender o enunciado. É questão de interpretação. Então, uma forma que ajuda muito é você montar um esquema. Antes de resolver qualquer questão, qualquer enunciado de algoritmo, monte um esquema. No esquema, você consegue identificar alguns elementos básicos, como entrada, processamento e saída. Então, para cada questão nossa, antes de ir para o código, eu vou fazer essa interpretação com vocês. Vou fazer esse trabalho de a gente identificar entrada, processamento e saída. Um algoritmo ele precisa receber o quê? Dado de entrada. A gente vai lá e vai identificar, mapear esses dados. Depois a gente vai verificar qual é o processamento. Qual é a ação que o programa vai fazer para transformar a entrada em resultado, em saída. Eu vou lá e identifico, ó, operação por operação. E depois eu vou destacar qual vai ser a saída, qual vai ser o resultado que vai ser mostrado para o usuário. Quando eu faço esse trabalho, fica muito mais fácil eu identificar como é que eu vou implementar o meu código. Então, eu não quero que vocês passem para o código sem fazer esse exercício de interpretação, de identificar entrada, processamento e saída. Só depois disso que a gente vai construir o algoritmo. E, no final, eu tenho que fazer o quê? Testar, né? Verificar se o algoritmo que foi construído, de certo, está correto ou não. Tranquilo? E aí, pessoal? Todo mundo está me escutando bem? Como é que estão aí vocês? Tá, né? Ótimo. Beleza, eu tô vendo aqui que Lincoln tá escutando bem, Glória também, né? Devinson, pronto. Agora o pessoal começou a se manifestar, né? Eu acho que daqui para 9 horas deve estar chegando mais gente aí, né? Débora também tá ok, Jefferson, Dayana, ótimo. Então vamos lá, Vitória, bacana. Gente, olha só, a primeira questão aqui da nossa lista de repetição, né? Então vamos entender aqui o enunciado. Criar um algoritmo que imprima a soma de todos os números, de 1 até 100. Pronto. O primeiro passo aqui é montar meu esquema, como eu falei a vocês. Pegar a entrada, processamento e saída. E aí eu vou perguntar a vocês aí. Me ajude a montar aqui esse esqueminha. A entrada desse algoritmo. Quem é que vai ser a entrada desse algoritmo? Quem se arrisca aí falar? Pode teclar aí, gente. Aqui pode errar, viu? Beleza, beleza, José Rivaldo. Os números, ótimo. Rogiel, Lucas, Sheila, muito bem. Os números. A entrada aqui é justamente, ó, os números. Tá bem claro aqui, ó, criar um algoritmo que imprima a soma de todos os números, de 1 até 100. E aqui no enunciado está bem específico. Ele já diz qual é o intervalo desse número, que é de 1 até 100. Então está muito claro aqui, ó, no enunciado, que essa vai ser a faixa de entrada. Certo? Aí vamos lá. Eu vou ter que pegar agora aqui, ó, essa entrada, esse intervalo de número de 1 até 100, e justamente vou fazer aqui um processamento.
Que processamento é esse? Que operação eu vou fazer aqui com esses números para eu conseguir chegar no meu resultado? Ótimo, Sheila. Vou fazer a soma. Eu vou ter que fazer aqui, ó, o cálculo da soma. Eu vou ter que fazer aqui o somatório. Então, a entrada, o processamento é calcular o somatório. Eu vou ter que criar aqui um comando para justamente, ó, somar aqui esses números. Bem, depois que eu faço esse somatório aí, tem mais algum outro processamento? Ó, lembra que eu falei a vocês que imprimir já é a saída. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Tem algo a mais para ser feito antes de imprimir, certo? Olha o que acontece aqui. Eu vou calcular o somatório. Esse somatório, gente, ele vai ser executado diversas vezes. Vocês concordam comigo? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Olha como é a interpretação. Eu sei antecipadamente quantas vezes esse cálculo, esse somatório aqui, vai ser executado? Sim ou não? Sim. Então, como eu sei, porque está aqui, claro, está estampado no enunciado isso, eu vou usar o comando de laço contado. E a gente viu que laço contado, eu tenho apenas um comando, que é o comando para. Então, é dessa forma que vocês vão interpretar. É dessa forma que vocês vão trabalhar para conseguir montar o seu código. Então, você já sabe que na estrutura aqui do meu código, do meu algoritmo, vai ter aqui o comando para. Esse comando para ele vai ser executado para controlar aqui o meu loop. Agora, vamos para a saída. Depois que eu finalizar aqui o meu processamento, qual vai ser minha saída? Me ajuda aí. Imprimir o resultado. Mas que resultado é esse? A soma. Pronto. Muito bem, Nayana. Vai ser a soma, sim. Certo? Eu vou colocar aqui, ó, o imprimir está muito genérico. Eu vou imprimir o quê? Imprimir o somatório. Então, aqui, ó, a saída vai ser o próprio somatório. Vai ser a soma. Uma dica que eu vou passar para vocês. Quando você tiver definindo aqui o processamento, sempre inicie o texto com o verbo no infinitivo, porque o processamento indica ideia de ação, de execução. Então, você bota, ó, calcular, executar. Já no caso de entrada e saída, vai ser um substantivo, né? Números, somatório, soma, certo? A ideia é essa. Pronto. Agora que vocês já entenderam, já compreenderam aqui o que é que vai ser feito no código, eu vou passar agora para o meu algoritmo. Como a gente não tem, gente, na ferramenta aqui, como mostrar de forma dinâmica, eu montei aqui esses slides. Não se preocupe que eu vou depois disponibilizar na sala todo esse material e vocês acompanham. Então, eu tive um trabalhão aqui, porque eu criei, né, eu tenho mais de 100 slides, então 105 slides aqui para mostrar a vocês passo a passo o que vai ser feito, já que aqui o processo é muito estático, né? Também estou gravando aqui, né? Dessa vez não deu problema, que a última vez teve problema na gravação, então dessa vez aqui a gente começou a gravação sem interromper a conexão, certo? Então também a gente vai disponibilizar essa webconf na sala para vocês assistirem, né? Depois pegarem, até os colegas também que não estão presentes nesse momento, por algum motivo, tenham a oportunidade de posteriormente assistir a webconf. Então, vamos lá, gente. Primeiro aqui eu vou explicar, certo? O código. Vou validar através do teste de mesa e depois a gente abre para a pergunta, que aí a gente consegue desenvolver, né? Vamos nós. Primeiro comando aqui, algoritmo EX1. Esse comando, ele vai definir o nome do código, o nome do programa. Ah, e uma coisa bacana. Eu acabo fazendo uma revisão de tudo. Quando eu for explicar aqui, né, eu acabo fazendo uma revisão aqui do que a gente já viu.
Em seguida, eu vou aqui declarar as variáveis que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar aqui com duas variáveis, a variável soma e a variável x. Declarei soma e x do tipo inteiro. Abri aqui o corpo do meu algoritmo, através do comando início. Em seguida, eu faço uma atribuição. Eu estou pegando o valor 0 e jogando na variável soma. Então, nesse momento aqui, no meu teste de mesa, só para a gente aqui socializar, o teste de mesa é um instrumento que nós utilizamos para validar um código e também serve para a gente entender o funcionamento de um código. Como é que eu monto o teste de mesa? Eu vou aqui colocar todas as variáveis declaradas, no meu caso, eu tenho duas variáveis, soma e x, coloco numa tabelinha, e aqui eu vou acompanhar o meu código e verificar a evolução dessas variáveis. E aqui eu troco o valor dessas variáveis. Aqui eu vou registrar o valor das variáveis. Então, no momento que eu chego aqui e executo esse comando, eu estou pegando o 0 e jogando a variável soma. Então, automaticamente, eu venho aqui ó, no meu teste de mesa e coloco 0 na variável soma. Em seguida, eu venho aqui para o comando para. Aí ele testa, ó, ele vai executar. Para x, de 1 até 100, faça. Então, x inicialmente vai ser 1. Eu vou pegar o valor inicial e jogar e atribuir a x. Então, eu venho aqui e jogo 1 na variável x. Ele vai executar esse comando aqui, ó. Aqui eu tenho uma soma. Aqui é o cálculo do somatório. Soma vai ser igual a soma mais x. Quem é soma? 0. Quem é x? 1. Faço a soma e jogo o resultado em soma. Então, soma vai ser igual a 1. Aí, no meu teste de mesa, eu venho e coloco aqui 1. Fim para. Atenção, gente. Fim para. O que acontece aqui quando executa esse comando? Ele vem aqui e vai incrementar o valor de x. Como eu não coloquei, como eu omiti a cláusula passo, fica subentendido que o incremento é uma unidade. Então, x era 1, ele vai ser incrementado uma unidade, vira 2. Ó, eu vou no teste de mesa e coloco 2. Depois que eu incremento a variável de controle, eu retorno para o comando para e testo para verificar se ele vai ser executado. Para x, de 1 até 100. Vai fazer? Vai. Por quê? X é 2. Como 2 está dentro do intervalo, então eu vou executar novamente esse comando. Então, eu venho aqui e calculo o somatório pela segunda vez. Você pega aqui, soma vai ser igual a soma mais x. Soma é 1, x é 2. Então, soma vai ser igual a 3. Eu jogo a adição na variável soma. Então, eu vou aqui no teste de mesa e coloco 3. Fim para. O que é que ele faz? Incrementa x, uma unidade. X era 2, passa a ser 3. E retorno o comando para e testo. Para x, de 1 até 100, vai fazer? Vai. Venho para cá e executo pela terceira vez a soma. Soma vai ser igual a soma mais x. Aqui eu vou somar, ó, 3 mais 3 e jogo na variável soma. Eu venho aqui, ó, soma vai ser igual a 6. Fim para, o que é que ele faz? Incrementa x, uma unidade. X era 3 e vira 4. Ó, vira 4. Certo? Gente, como a gente tem aqui outras questões, né, para a gente validar, e na prática é assim que funciona, eu não vou fazer o loop aqui 100 vezes, senão a gente não sai dessa questão. A gente vai ficar aqui até de madrugada só nessa questão. Então, eu vou aqui me limitar a fazer 3 interações. É suficiente para você testar o seu código. E na prática, quando você vai construir um sistema comercial, você não vai fazer um teste com todas as situações. Sei lá, você tem, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, né, que tinha 10 milhões de contratos. Quando eu fazia qualquer alteração, sei lá, no cálculo da fatura, eu não ia testar
os 10 milhões de contratos, porque senão não ia terminar nunca meu teste. Então, o que a gente faz? A gente faz um recorte. A gente monta uma massa de teste com alguns contratos para verificar se o programa está certo ou está errado. Então, no nosso caso aqui, na nossa realidade de algoritmo, eu sempre vou trabalhar com 3 interações. 3 interações é suficiente para a gente verificar se o código está certo ou está errado, certo? Então, aqui, ó, quando eu retornar aqui, eu vou fazer um teste. Para x de 1 até 3, ele vai executar. Como x agora é 4, ultrapassou o valor final, o valor limite, ele não vai mais executar esse comando aqui da soma. Ele vem para o comando fim para finalizar o loop e executar o próximo comando. E aqui é um comando escreval, que é um comando de saída. Ele vai mostrar na tela a mensagem somatório igual ao conteúdo da variável soma, que é 6. Então, lá no nosso monitor, vai aparecer aqui, ó, somatório igual a 6. E fim algoritmo. Então, gente, antes de abrir aqui e responder aqui as perguntas, deixa eu apenas aqui enfatizar algumas coisas importantes, certo? Na nossa entrada, vocês perceberam que o mapeamento, que nós identificamos os números como entrada. E aí eu dei uma dica para vocês na última webconf, que todo número ele tem que ser registrado em variável, certo? Então eu vou ter que criar uma variável aqui para registrar esses números. Nesse caso aqui, essa entrada não foi passada pelo usuário. Tanto é que vocês não viram o comando leia. O comando leia você vai utilizar quando é uma entrada passada pelo usuário. Aqui, eu utilizei o comando, na verdade, o próprio código para gerar a entrada dos dados. Então, o próprio código meu foi responsável por passar a entrada de dados. Então, nesse caso aqui, a variável x ela é responsável pela entrada de dados. Eu criei essa variável justamente para controlar o loop e, ao mesmo tempo, ela vai servir como alimentação para o processamento do meu algoritmo. A outra dica que eu tinha passado para vocês, deixa eu voltar aqui no meu esquema para ficar mais claro. Aqui. A outra dica que eu tinha passado para vocês na última webconf, que valor processado nós recomendamos guardar em variável. Então, o cálculo somatório é um valor processado. Eu criei uma variável soma para guardar esse valor. Então, com essas informações que eu estou passando, você já tem uma ideia aqui, mais ou menos, das variáveis que você vai manipular. Eu tenho uma variável x, que é para a entrada de dados, tenho a variável soma, que é para guardar um valor processado, certo? Outra informação aqui. Vocês perceberam que eu cheguei aqui e atribuí 0 à variável soma? Por que eu fiz isso? Soma aqui, gente, é a variável que vai acumular o somatório. Então, essa variável ela é um acumulador. Esse é um termo muito utilizado em programação. Toda vez que você tiver uma variável que vai acumular valores, você tem que inicializar ela. E aqui, como a operação da adição, eu vou inicializar ela com valor neutro. Então, 0 é o valor neutro da adição. Por isso que eu cheguei aqui e atribuí 0 à variável soma. Comando para. Eu estou explicando aqui a finalidade de cada comando. Comando para. Por que eu usei o comando para? Porque vocês viram aqui no enunciado que eu tenho um laço contado. E aqui o cálculo vai ser executado 100 vezes. Então, eu não trabalho com comando enquanto, nem com repita. Eu vou trabalhar com comando para. E coloco aqui, ó, a variação de 1 até 100. Depois que eu faço aqui o processamento, vocês concordam comigo que eu vou ter, no final desse loop, o valor pronto do somatório? Então, esse valor pronto do somatório tem que ser exibido para o usuário. Eu coloquei ele depois do comando fim para. Depois que eu processei, montei o meu valor, eu vou lá no finalzinho do meu código e mostro para o usuário o somatório. Para depois vir e finalizar o meu algoritmo, certo? Bem, gente, então,
expliquei aqui o código, né? E agora eu vou abrir aqui para as perguntas. Eu estou vendo que Leila aqui já colocou uma pergunta. Algum algoritmo pode ser infinito? Olha só, Leila. O código ele tem início, meio e fim. Em algum momento ele vai ter que finalizar a operação, né? O que acontece muitas vezes, principalmente o pessoal que está iniciando programação, é bugar o código de tal forma que ele entre em um laço infinito, em um loop infinito. Isso aí é um erro de programação. E vou mostrar mais na frente para vocês, quando eu for trabalhar com comando enquanto, que isso pode acontecer se você não fizer o tratamento devido, certo? Então, colocar o código para executar de forma infinita acontece quando a pessoa buga o código. Bem, gente, vamos lá. Dúvidas aí nessa questão, né? Se alguém tiver, ou qualquer dúvida é válida, né? Se você tiver uma dúvida aqui, Leandro, por que você colocou aqui essa vírgula, né? Eu vou explicar. Estou aqui para justamente tirar aqui, esclarecer as suas dúvidas, né? Aproveitar esse momento que nós temos aqui para a gente alinhar o assunto e todo mundo ficar com o conhecimento, né, ideal. Vamos lá. A pergunta aqui de José Rivaldo, né? Se eu entrar com soma sem receber nada, o código roda, o algoritmo tem que ter entrada de dados. Então ele precisa ter essa matéria-prima. Se não colocar aqui, né, a entrada de dados, ele não vai conseguir gerar o resultado. Então é necessário você passar alguma informação, algum dado para que o usuário venha processar. Mais alguma dúvida, gente? Ou posso passar para a próxima questão? Vocês conseguiram compreender aqui o raciocínio do código? Vai lá, Luan. Diga aí. O código aqui ele só vai mostrar o resultado depois de executar o comando para. Então ele vem aqui, ó, ele entra no loop, certo? No nosso caso aqui, ele vai executar 100 vezes esse loop, certo? E no final do loop é que eu tenho aqui o comando escreval, que é o comando de saída. Então só vai mostrar para o usuário justamente quando finalizar aqui o estilo de repetição, né? No teste de mesa, só para a gente aqui reforçar o que eu falei, eu não vou ir até 100, porque nós temos, né, outras questões para validar e também na prática não se faz isso. Você não precisa validar toda a sua massa de dados. Você aqui pode fazer um filtro. Então, nós fizemos um teste de mesa variando de 1 até 3. Então, para efeito de teste de mesa, para você validar o seu código, você não precisa ir até o final, não. Você pode ir até 3 interações. Eu já acho de bom tamanho, já suficiente. Pronto, Luan. Beleza, beleza. Se no enunciado eu pedisse o somatório parcial, aí esse comando escreval não ficaria aqui no final. Ele ficaria dentro da estrutura de repetição. Ao que ia acontecer? Toda vez que eu executasse o somatório, ele iria mostrar para o usuário a soma parcial. Porém, no enunciado, ele pediu só o somatório. Então, por isso que eu não coloquei dentro do loop. Só coloquei fora do loop, que ao término do processamento eu já tenho o valor pronto, e aí eu mostro para o usuário e, né, finalizo o código. Aqui a pergunta aqui. Se eu colocar o comando de saída dentro do fim para o código entre loop infinito, se você pegar esse comando escreval e colocar ele aqui dentro, certo? Do comando para, ele não vai entrar em loop infinito, não. E vou mostrar aí,
o loop infinito, uma situação que pode acontecer quando for trabalhar com o comando enquanto. Né? Vocês vão perceber isso com o comando enquanto. Isso, Deverson. O próprio contador aqui, ó, a própria variável de controle aqui, ela já faz essa restrição do processamento. Quando ele chegar aqui a 100, ele vai lá e interrompe o loop e pronto, finaliza. Certo? Sendo de 0 até 100, a soma precisa receber valor? Também. Certo? Também. Mais alguma dúvida, gente? Eu posso partir para a próxima questão? Posso ir para a segunda? Diga aí, Nazilmar. Joga sua pergunta aí para a gente. Pronto, vamos lá. Professor, sem querer atrapalhar, não atrapalha nada. A gente está aqui para construir, né, para tirar as dúvidas. Mas percebo que esse X foi usado no comando soma. Vai dar erro, tendo em vista no segundo giro do laço, ele já não ser mais um. Olha só, no enunciado, eu pedi para fazer o somatório de 1 até 100, ó. De 1 até 100. Então, nesse caso aqui, eu tenho que começar com 1 mesmo. Né? Então, não daria erro não, tá certinho. Eu tenho que começar com 1. Certo? Se eu começar com 2 aqui, sei lá, se eu começar com 2, o somatório aqui vai estar errado. Eu vou estar desprezando o valor 1. Então, eu tenho que iniciar aqui realmente com 1. Ok? Então, gente, eu vou passar para questão 2. Deixa eu ver aqui, Luan. Desculpe, sair devido a... Vai entender, ótimo, ótimo, ótimo. Se começar com 0, olha só, se começar com 0 aqui, né, o resultado seria até o mesmo, viu, Danusa? Seria o mesmo, porque 0 é um elemento neutro, né, não interferir nada no resultado. Porém, para ficar mais fiel ao código, assim, se fosse numa prova, né, estaria 100% certo, porque o resultado final estaria correto. Mas aqui eu coloquei de 1 até 100. Aí, nesse caso, eu poderia começar com 0, porque 0 é elemento neutro. Estaria correto. Certo? Colocar aqui um código. Esse código aqui, gente, é de quê? Espera aí, a primeira questão. Ó, aqui, você está utilizando aqui, né? Marcos aqui está utilizando aqui. Marcos, aí nesse caso, tem que fazer você tem que executar aqui essa fórmula no Visual G. Se o somatório, né, que você executar aqui tiver correto, tá valendo. Mas aí tem que realmente rodar aqui, fazer um teste de mesa direitinho. Você colocou de forma parametrizada, né? Eu percebi que você coloca o primeiro número e o último número. E aí tem que realmente rodar no Visual G para ver se o valor do somatório bate. Se estiver batendo, tá valendo, né? Mas você utilizou aqui conhecimento matemático para executar essa questão dessa forma. Certo? Vamos lá, gente. Posso passar para a próxima questão? Então vamos lá. Eu vou aqui para a segunda questão. Aqui. Cria um algoritmo que entre com
100 números e imprimo o quadrado de cada número. Então, vamos lá. A entrada aqui desse algoritmo. Aí eu quero sempre a interação com vocês aí, essa parte aqui de montar o esquema. Eu quero que vocês se manifestem para ver se vocês entenderam de fato, porque a interpretação do enunciado é fundamental. Se não entendeu o que foi pedido, jamais vai construir um código correto. Lucas, eu não vi sua pergunta aqui, né? Passou aqui batido, não vi, né? Se puder repetir, aí Lincoln já me ajudou aqui, né? Então pronto, tranquilo, beleza. Então vou continuar aqui, viu, gente? Tá resolvido aí, né, Lucas? Ótimo. Bem, a entrada aqui desse enunciado, o que é que vai ser a entrada desse enunciado? Me ajuda aí, gente. Isso, números. Rogério já colocou aqui. A entrada são os números, né? E aqui uma pergunta que eu faço para vocês também, ó. Veja aqui, ó. Criar um algoritmo que entre com 100 números. Então, nesse caso aqui, são números aleatórios. Quem vai entrar com esses números é o usuário. Então, quando a entrada é feita pelo usuário, eu preciso utilizar o comando leia. Não tem outra forma. Vou trabalhar com o comando leia. Na questão anterior, a entrada já estava pré-estabelecido no enunciado. Então, eu não utilizei o comando leia. O próprio código, ele gerou a entrada de dados. Vamos lá. Processamento. Quem é que vai ser o processamento dessa questão? Alguém pode dizer aí? Qual é a operação que eu vou fazer com esses números? Bem, muito bem. Calcular o quadrado, né? Para ficar mais específico. Beleza, né? Nico colocou aqui, número vezes número. Beleza, é o cálculo do quadrado. Então aqui, gente, ó, calcular o quadrado. Esse cálculo aqui, ele vai ser executado para cada número. Como eu tenho 100 números, essa operação será executada 100 vezes. Então, perceba que eu vou trabalhar aqui também com laço contado. É outro algoritmo que eu vou trabalhar com o comando para. Então, quero que fique bem claro isso para vocês. Toda vez que for trabalhar com laço contado, você sabe quantas vezes a operação vai ser executada previamente, não tenha dúvida. Nem pare para pensar. Se pensar, vocês vão errar. Você vai usar o comando para. E pronto. Usa o comando para que resolve sua situação. Então, aqui, ó, eu vou executar o processamento 100 vezes. Comando para vai aparecer no meu código. E qual que vai ser a saída desse algoritmo? Ó, nesse caso aqui não vai ser o somatório. O somatório foi na questão anterior, que eu acumulava ali, ó, os valores. O resultado aqui vai ser o quadrado do número. Eu vou entrar com o número e vou sair com o quadrado do número. Para cada número que o usuário entrar, eu vou calcular o quadrado e vou mostrar o resultado dele, que é o quadrado, certo? Isso, Marcos. Aqui é o cálculo da potência que eu vou fazer. Então, essa operação aqui de n elevado ao quadrado é representado por essa informação, ó. E a saída vai ser o quadrado. Então, aqui, percebam que eu tenho aqui a presença já de algumas variáveis. Ó, eu vou ter uma variável para guardar um número. Eu vou ter uma variável para guardar o valor processado, que é o quadrado. E como eu tenho aqui o comando para, e na sintaxe do comando para, vocês viram comigo que é necessário ter uma variável de controle, eu vou ter uma terceira variável. Então, no total aqui, eu vou ter, ó, três variáveis. A variável x, que vai controlar o comando para, a variável num, que vai receber a minha entrada, e q, que vai guardar o valor processado de cada quadrado. Já montei meu teste de mesa,
ó, com as 3 variáveis que eu declarei, e vamos aqui entender o código, certo? Vamos lá. Algoritmo é x2, definiu o nome do algoritmo, declarou x como inteiro e num e q como real. Iniciou o corpo do algoritmo. Para x, de 1 até 100, faça. Então, inicialmente, x vai ser igual a 1. Ele pega o valor inicial e joga em x. Aí, no meu teste de mesa, eu vou lá e coloco x igual a 1. Próximo comando. Comando escreva. Vai mostrar para o usuário no monitor. Digite um número. Aparece lá, ó. Comando leia. Você sabe que o comando leia é um comando de entrada. Aí, nesse momento, ao executar, o cursor vai ficar aqui, ó, piscando, aguardando que o usuário digite um valor. O usuário vai entrar com um valor aleatório. No meu exemplo hipotético aqui foi 5. Quando eu teclo Enter, esse valor vem para a variável num. Eu jogo aqui, ó. Perceba que toda entrada, ou todo comando leia, ele vem seguido de uma variável. Porque o valor que o usuário digita é guardado na variável correspondente. Aqui eu firmei a entrada. O próximo passo é calcular o quadrado. Aí eu peguei aqui, ó, num circunflexo 2. Opa, o áudio não está chegando? Estão ouvindo bem aí, gente? Aqui para mim está normal, viu? Estão ouvindo, né? Ah, então, Marco, deve ser algum probleminha aí no som do seu computador, certo? Botou. Ah, bacana, bacana. Então foi a conexão aí, né? Acontece isso aí. Ó, então vamos lá, ó. Calcula aqui o quadrado. Lembra que a gente já viu na primeira webconf, os operadores, que o circunflexo, ele indica potência. Então, quando eu quero levar um número ao quadrado, por exemplo, eu uso circunflexo. O que ele está fazendo aqui? Está pegando num, que é num, é 5, eleva ao quadrado e joga o resultado na variável Q. Então, Q vai ser igual a 25. Eu venho no teste de mesa e coloco aqui. Em seguida, eu vou mostrar o resultado para o usuário. Eu venho aqui, ó, executo o comando escrival, certo? E vai aparecer, ó, quadrado é igual a 25. Fim para. O que acontece? Eu vou incrementar o valor da variável x em uma unidade. X era 1, vira 2. Ó, jogo 2 aqui e retorna para o comando para fazer o teste. E é o teste. Para x, de 1 até 100, vai fazer? Vai. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vem, mostra novamente a mensagem, digite o número. Em seguida, executa o comando leia, solicita do usuário uma entrada. O usuário entra com um número aleatório, entrou com 10. Teclei Enter. Esse valor automaticamente vem aqui para a variável num e calculo o quadrado. Pego aqui, ó, o valor de num, que é 10, elevo ao quadrado e jogo na variável Q. Q vai ser igual a 100. Jogo aqui no meu teste de mesa e vou mostrar o resultado para o usuário. Vai aparecer para o usuário a mensagem quadrado é igual a 100. Executa o comando fim para, incrementa x, x vira 3, retorna para o comando para e testa. Para x, de 1 até 100 vai fazer? Vai, porque x é 3. Está dentro da faixa. Vem aqui, executa o comando escreva, mostra para o usuário a mensagem, digite o número, executa o comando leia pela terceira vez, o usuário entra com valor aleatório, teclou Enter, esse valor vem para a variável num, eu jogo aqui no teste de mesa, executa agora aqui o quadrado, vou pegar o número 7, eleva ao quadrado, eleva 2, né? E jogo na variável Q, que vai ser igual a 49, e mostra para o usuário. Quadrado é igual a 49, ó, mostra lá para o usuário a mensagem. Fim para, incrementa x, x
vai ser igual a 4, e aí eu retorno. E venho aqui, ó, e testo. Para x, de 1 até 3. Lembra que eu falei a vocês? Que sempre eu vou executar 3 interações para efeito de teste. Então, como x é 4, ultrapassou o valor limite do meu teste de mesa, eu venho para o comando fim para finalizar o loop e executo depois que o algoritmo para encerrar o código. E aí eu finalizo, certo? Gente, olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu só frisar aqui algumas coisas importantes. Essa variável de controle do comando para, ela obrigatoriamente, ela tem que ser do tipo inteiro. Então, ó o meu cuidado, coloquei do tipo inteiro. Se eu colocasse aqui do tipo real, ia dar erro de sintaxe. O próprio Visual G não iria rodar, porque, sintaticamente, a variável de controle tem que ser, por natureza, do tipo inteiro. Então, uma observação aí que vocês não podem esquecer quando fizer o seu código. Tranquilo? E agora eu vou abrir aqui para as perguntas. Vamos lá, gente. Já que está sendo gravado sim, viu? Depois a gente disponibiliza para vocês, né? Eu vou falar com o administrador do ambiente para disponibilizar isso na nossa sala de algoritmo. O slide eu mesmo disponibilizo, mas no caso aqui da WebConf, eu vou pedir para o administrador colocar na sala. Dúvida, gente? Alô, Hilton. Roda também com comando enquanto. Roda. Ó, uma informação que eu posso dar para vocês. Todo comando para pode ser transformado num comando enquanto, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Agora, por que aqui eu não utilizei o comando enquanto? Porque o comando para, ele é muito prático. Vocês perceberam que o comando para, ele tem aqui um recurso que ele automaticamente incrementa a variável de controle. Se eu fosse utilizar o comando enquanto, eu teria que me preocupar com esse incremento. Eu teria que me preocupar também com a inicialização da variável. Então, o comando para aqui, ele otimiza o meu código. Ele já faz aqui a inicialização da variável de controle e já faz o incremento automaticamente. Então, eu aconselho vocês, até para ficar mais fácil, utilizar o comando para. Como é que vocês vão proceder? Laço contado, ou seja, você sabe previamente quantas vezes vai ser executado o código, usa o comando para. Pronto. Tá resolvendo a sua situação. Agora, quando você não tem a informação prévia da quantidade de loops que serão executados, aí você parte para o comando enquanto, certo? Não quero dizer que comando enquanto estaria errado. Você pode fazer com comando enquanto, porém vai ter mais trabalho. Já que eu acho que aí deve ser a internet, a conexão que está cortando o áudio, certo? Porque aqui, para mim, na ferramenta, o áudio está ativado. Mais alguma dúvida, gente, nessa questão? Vamos lá. Qualquer dúvida aí é válida, viu? Feia fica com dúvida, viu, gente? Então vamos nós. Veja aí alguma dúvida que eu possa ajudar, que eu possa esclarecer. Então, posso partir para a terceira? Posso ir? Pronto. Então, aqui, ó, alguns colegas aqui já se manifestaram que a gente pode ir. Vamos lá. Terceira questão, né? Ah, boa pergunta, Vitória. Ó, o teste de mesa, ou o esquema, o objetivo dele principal é esclarecer o que vai ser feito no código. Ele ajuda a interpretação do enunciado. E de suporte, ele também auxilia na identificação das variáveis. Vai deixar bem claro o seguinte, ele não vai identificar todas as variáveis. Vai ter situações que você vai sentir necessidade de usar uma variável
quando você constrói o código e você percebe que você precisa guardar um valor ou que você precisa, né, de uma variável auxiliar, e aí você coloca, você vai perceber isso no momento da montagem do código. Porém, ele já dá uma ajuda, porque é aquela dica que eu passei, toda entrada é guardada em variável. Então, a sua entrada aqui já fica, você já sabe que você vai ter que reservar uma variável para acomodar ela. A mesma coisa do valor processado. O valor processado a gente recomenda guardar em variável, certo? Leila, todos os algoritmos precisam de teste de mesa. Todos, todos. É uma forma de você validar o que você fez. Então, não deixe de fazer o teste de mesa. É uma ferramenta fundamental para garantir, de fato, se o código está correto. Então, teste de mesa não é perda de tempo. Teste de mesa é qualidade, é garantia de resultado. Faça sempre seu teste de mesa. Se não fizer o teste de mesa, você não tem a certeza que aquele código que foi construído está correto. Então, vou partir aqui para a terceira questão. Ler vários números e informar quantos números entre 100 e 200 foram digitados. Quando o valor zero for lido, o algoritmo deverá cessar sua execução. Então, vamos aqui esquematizar. E aí eu pergunto logo de cara aí para vocês, quem é a entrada desse código? Beleza, Aline? A entrada é o número. A entrada serão os números. Eu vou entrar aqui, com os números. Tá vendo? Aí perceba que aqui no enunciado, ele não informa quantos números eu vou entrar. Não tem essa informação. Eu não tenho esse parâmetro aqui. Diferente da questão anterior, que estava muito claro para mim que eu ia entrar com 100 números. Então, nesse caso aqui, que eu não sei a quantidade de números que eu vou entrar, eu vou trabalhar com o comando enquanto. Beleza, Nayana. Então, você já começou a associar, né, a interpretação ao comando que vai ser utilizado. Né? Então, qual vai ser o processamento aqui? O que é que eu tenho que fazer para pegar essa entrada e transformar em saída? Me ajuda aí, gente. Ótimo, José. Eu vou ter que verificar se os números passados estão entre 100 e 200. Só tem uma forma de verificar isso. Só. Através de comparação. Então, eu vou pegar o número passado pelo usuário e vou comparar para verificar se ele está entre 100 e 200. E aí, quando eu falo em comparação, eu trabalho com o comando condicional. Eu vou trabalhar com o comando se. Então, nesse caso aí, primeiro processamento, comparar os números. Os números. Ótimo. Me diga aí, além dessa operação, além dessa ação, tem outro processamento? Sim ou não? Vocês conseguem extrair aí mais algum processamento? Eu vou definir o intervalo, Marcos, na comparação aqui, Na própria comparação, quando eu montar minha condição, eu vou definir esse intervalo. Perceba que eu tenho que registrar a quantidade de números que atendem o intervalo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que contabilizar. Toda vez que o número entrado estiver dentro da faixa, eu vou contabilizar. Eu vou registrar esse número. Então, nesse caso aqui, eu vou ter mais um processamento. Eu vou ter que ter um contador. Eu vou ter que contabilizar, contabilizar os números que atendem a faixa. Então, isso aqui é matemática, isso aqui é uma operação de adição. Cálculo, comparação, são processamentos. Então, aqui eu vou ter um contador. Toda vez que essa condição aqui for atendida, eu venho aqui e conto, registro esse número, certo? Esse processamento aqui vai ser executado diversas vezes. Pode ser executado diversas vezes.
Como eu não sei a quantidade de vezes, eu tenho um laço condicional. Como eu falei com vocês, eu vou trabalhar com o comando enquanto. Então, eu coloquei aqui, ó, executar o processamento N vezes. N vezes. Certo? N vezes. Vamos lá. Aqui, eu vou ter um loop. Ó, eu vou ter um loop, ó. Eu vou ter um loop, certo? Esse loop aqui, vocês já viram que eu vou utilizar aqui um laço condicional. Nesse laço condicional, vai aparecer, o nome já disse, vai aparecer uma condição. Quem monta essa condição é o programador. Vou ter que montar uma condição de tal forma que em algum momento ele vai ter que ser... Vai finalizar o código. Porque se não finalizar o código, vai ficar em laço infinito. Aqui no enunciado eu digo o seguinte, ó. Quando o usuário entrar com o valor 0, deverá acessar a sua execução. Então, o 0 aqui vai ser o valor responsável pela interrupção do processamento. E aí surge um conceito novo para vocês, o conceito de flag. Flag é o valor responsável pela interrupção de um laço, de um processamento. Então, no momento que o usuário entrar com 0, ele vai lá, ó, e interrompe o processamento, certo? Então, eu vou montar uma condição levando em consideração essa informação que foi passada pelo enunciado. E que é a minha saída? Qual vai ser o resultado final que vai ser exibido pelo programa? Justamente, correto, Lincoln, o valor do contador. Então, aqui, ó, no final, né, do meu processamento, eu vou mostrar aqui a quantidade de números que atendem a faixa, que vai ser o valor do meu contador. Então, minha saída, ó, é a quantidade de números que atende a faixa, certo? Vamos para o código. Aqui perceba que eu tenho duas variáveis. Uma é a quantidade de números, que eu chamei de QN, que vai ser meu contador. E aqui, ó, a variável num, que é minha variável que vai registrar a minha entrada, ó. Então, nesse caso aqui, o meu teste de mesa conseguiu mostrar todas as variáveis que eu vou precisar utilizar. Nem sempre você vai ter essa informação. Nem sempre ele vai conseguir identificar todas as variáveis, né? Mas já ajuda. Já é o pontapé inicial para identificar pelo menos algumas variáveis. Então, vamos lá. Defini o nome do código como x3. Declarei que n sendo a variável do tipo inteiro, num do tipo real. Iniciei o corpo do algoritmo. Peguei 0 e joguei na variável QN. Aí eu vou aqui no meu teste de mesa e já registro essa atribuição. Depois, comando escreva. Mostra para o usuário, digite o número. Vai aparecer lá no monitor a mensagem. Comando leia, comando de entrada. Solicita do usuário um valor aleatório. O usuário vai lá e entrou com um valor hipotético. Entrou com 150. Teclou Enter. Ao teclar Enter, esse valor vem para a variável num. Próximo comando é o comando enquanto. Ele vem aqui, ó, e vai testar a condição. Perceba que existe a presença aqui de uma comparação, ó. Enquanto número diferente de 0, que é número 150. Como essa condição aqui é verdadeira, ele vai executar o comando dentro do loop, que é esse bloco de comando, ó. Vai executar aqui, ó, esse bloco de comandos. Então, a condição foi atendida, ele vem para cá e executa o comando se. E ele verifica. Número é maior que 100, verdade. Nessa condição aqui, gente, eu tenho duas comparações. Eu comparo o parâmetro inicial e comparo o parâmetro final. Ele vem aqui, ó, número é maior do que 100, verdade. Vou aqui e comparo agora. Número é menor que 200, verdade. 150 é maior que 100 e é menor do que 200. Como as duas comparações foram verdadeiras, quando eu trabalho com o operador i,
verdade, verdade é a pura verdade. Ou seja, a condição foi atendida. Eu vou executar aqui ó, o comando dentro desse se. Ele vai aqui ó, registrar pela primeira vez que o número entrado pelo usuário atende a faixa. Isso aqui é um contador. Eu vou aqui ó, registrar a quantidade de vezes que uma ocorrência acontece. QN vai ser igual a QN mais 1. Como QN é 0, ele soma 0 mais 1 e joga o resultado em QN. QN vai ser igual a 1. Fechei o comando se, executei o comando escreva, mostra para o usuário novamente a mensagem, digite o número, leia o número, ele vai entrar com um número aleatório, entrou com 200, teclou Enter, jogou na variável num, fim enquanto. Executou esse comando, ele volta para o comando enquanto e testa a condição pela segunda vez. Número é diferente de 0? Verdade. Número é 200. Ele vem para cá ó, e compara. Se número é maior do que 200, se número é maior do que 100, verdade. Vem aqui e testa da comparação. Número é menor do que 200, ou seja, 200 é menor do que 200, falso. 200 não é menor que 200. 200 é igual a 200. Então, eu tive aqui a primeira comparação, verdade. A segunda comparação, falsa. Verdade e falso dá falso. A condição aqui não foi atendida, ele vem para o fim se. Executa o próximo comando, comando escreva, mostra para o usuário, digite o número, em seguida, comando leia, o usuário vai entrar com valor aleatório, entrou aqui com 71, teclou Enter, o valor veio para a variável num, chegou no comando fim enquanto, ele retorna para o comando enquanto e testa. Número é diferente de 0? Verdade. A condição foi verdadeira. Ele vem aqui ó, e compara. Número é maior do que 100? Verdade. A outra comparação. Número é menor do que 200? Verdade. Verdade e verdade, a pura verdade. Ele vai executar ó, pela segunda vez aqui essa operação. QN vai ser igual a QN mais 1. Como QN... Opa! O probleminha aqui já tinha... Ó, eu acho que aqui eu me passei, certo? Eu já tinha aqui registrado o valor de QN como sendo 2, certo? QN era 1, 1 mais 1, 2. Então, ó, QN agora é 2, certo? Eu acho que aqui eu tinha colocado o valor equivocado. Fechei o comando se, veio para cá, executa o comando escreva, mostra para o usuário, digite o número, mostrou a mensagem, leia o número. O usuário agora ó, entrou com 0. 0 é meu flag. Toda vez que o usuário entrar com um flag, ele vai encerrar o loop. Quando eu teclo Enter, ele vem para a variável num, executou o comando enquanto, retorna para cá e testa. O número é diferente de 0? Falso. Pela primeira vez a condição foi falsa. Ele veio para onde? Por fim enquanto, para fechar o loop e mostra, ó, quantidade de números é igual a QN. QN é 2. Então, ele vai mostrar para o usuário esse resultado. E aqui finaliza o algoritmo, certo? Deixa eu aqui destacar algumas informações antes de abrir aqui para as dúvidas. Já vá pensando nas suas dúvidas, certo, gente? Olha só. Lembra do conceito de acumulador? Que eu falei a vocês, que é uma variável que vai gradativamente guardando valores, acumulando valores. Todo acumulador tem que ser inicializado. Essa regra de inicialização também vale para contador. O contador ele vai registrar a quantidade de vezes que uma ocorrência acontece. Então, eu tenho que inicializar o contador, isso é regra. Como aqui é uma operação de adição, eu inicializei com 0. Então, por isso que eu utilizei essa atribuição. Aqui, ó, da forma que está aqui, ó, certo? Uma dica importante, gente.
Quando você trabalha com comando enquanto, essa variável aqui, ó, do teste lógico, você vai comparar ela sempre com o flag. Isso aqui é uma dica, certo? Que ajuda você na hora de construir seu código. No enunciado, vocês viram comigo que o flag dessa questão é 0. Então, o flag, obrigatoriamente, ele vai aparecer na condição do comando enquanto. Isso é uma dica importante. Outra coisa importante para vocês também. Essa variável do teste lógico, ela tem que ser alimentada, carregada antes da estrutura de repetição e dentro da estrutura de repetição. Olha o que eu fiz, ó. Usei o comando leia fora da estrutura e o comando leia dentro da estrutura. Por que isso? Se não tiver aqui essa leitura dentro da estrutura, corre o grande risco do meu código entrar em um loop infinito. Porque se eu não tenho aqui nenhum comando para alimentar minha variável do teste lógico, o valor dela nunca vai ser mudado. Ou seja, jamais essa variável vai ser igual a 0. Ela sempre vai ser diferente de 0. E aí vai ficar processando de forma infinita. E aí você vai ter que partir aqui, né, para ignorância mesmo, desligar o computador na mão grande, ó, tira da tomada, ou no dedão mesmo, certo? Então a dica que eu passo para vocês é o seguinte: quando for trabalhar com o comando enquanto, é necessário fazer o carregamento fora da estrutura de repetição e dentro da estrutura. Não podem esquecer dessa dica. Se você colocar só em um local, né, sabe que está faltando alguma coisa na implementação do seu código. Ok? Gente, mais uma informação. Você percebeu aqui que eu coloquei os parênteses na minha comparação. Isso aqui eu coloquei só por causa do Visual G. Porque quando eu trabalho com a condição que tem mais de uma comparação, o Visual G obriga o programador a colocar parênteses. Então, ó, foi por causa disso que eu coloquei. Pronto. Abro agora para as perguntas, gente. Rogel, o comando repita poderia ser utilizado também aqui tranquilamente, sem problema. Agora, por que eu optei por comando enquanto? Eu cheguei até a explicar isso quando eu fiz uma revisão de estudo de repetição. O comando enquanto ele é mais semântico, é mais claro, certo? Então, eu prefiro trabalhar com comando enquanto, mas poderia também. Mais alguma pergunta, gente? Nós temos mais duas questões aí para resolver. Posso passar para a próxima? Posso partir para a quarta questão? Tranquilo. Como é que está o ritmo aí, pessoal? Estão conseguindo aí acompanhar a explicação, né? Estão entendendo aí o que eu estou explicando, o que eu estou falando? Isso, Deverson. O primeiro comando leia serve justamente para a entrada do primeiro número. Você usa esse comando leia aqui, ó, para a entrada do primeiro número. Para as demais entradas, a segunda em diante, é o comando leia que está dentro da estrutura. É esse comando aqui, ó, que vai fazer o carregamento das demais entradas. Esse aqui é do primeiro dado que o usuário vai digitar, sem dúvida. Que pena, viu, Leila? Mas olha só, vai ficar essa. Que pena que a internet não está legal aí, né? Mas vai ficar disponível, né? Vou pedir para o administrador colocar essa webconf na sala e aí vocês depois dão uma acessada, né? E acompanhem aí o passo a passo aí da resolução da lista, ok? Então vamos para a quarta questão, gente. Vamos lá. Criar um algoritmo que imprima todos os números pares de 1 até 100. Leila, olha só.
O objetivo de aprender algoritmo é porque algoritmo é a base da programação. Então, se vocês quiserem trabalhar com desenvolvimento de sistemas, é necessário, é fundamental ter lógica de programação. É claro que a computação tem várias áreas. Você vai trabalhar na parte de infraestrutura, na parte de especificação de sistema, na parte de desenvolvimento de sistema. Nessa parte de desenvolvimento, lógica de programação é fundamental. Então, aqui é a base da programação. Quando você cria um algoritmo, você transforma ele em um programa feito em Java, em C Sharp, PHP, fica muito mais fácil, porque é só fazer a transcrição da sintaxe do pseudocódigo, do algoritmo, para a linguagem de destino. Então, é fundamental para quem vai trabalhar com desenvolvimento de sistemas. Vamos lá. A quarta questão aqui, ó. Criar um algoritmo que imprima todos os números pares de 1 até 100. Então, a entrada aqui desse algoritmo são os números, certo? Ó, os números. O que acontece aqui? Já está pré-estabelecido aqui que essa entrada se resume ao intervalo de 1 até 100. Perceberam? Então, nesse caso aqui, como já está pré-estabelecido, não são números aleatórios. Quem vai passar essa entrada é o próprio código, é o próprio programa. O usuário não vai digitar nada aqui. Então, essa questão é diferente da anterior. O usuário entrava com os valores. Aqui não. O próprio código vai gerar esse dado de entrada. E aí eu pergunto agora para vocês aqui, que é o processamento desse enunciado? Ó, vou dar uma ajuda aí, viu, gente? Vou dar uma ajuda. Para eu saber se o número é par, eu vou usar um conceito, conhecimento da matemática, né? Bem simples, né? Se eu pegar um número, dividir por 2 e o resto dessa divisão for igual a 0, eu garanto que esse número é par? Sim ou não? Sim, né? Então, toda vez que eu pego o número, divido por 2 e o resto dessa divisão for igual a 0, o número é par. Então, eu vou trabalhar em cima desse raciocínio para criar o meu código. Aí, nesse caso aí, eu vou ter que fazer um processamento que é calcular o resto da divisão. E vocês viram comigo, né, que nós temos um operador aritmético, Márcio aqui já antecipou, né, que é o mod. Rivaldo aqui já veio com uma solução também interessante. Você pode utilizar também, Rivaldo, essa solução. Aí, no caso de Rivaldo, ele não vai utilizar aqui o cálculo do resto da divisão. Ele vai trabalhar aqui com incremento de 2 em 2. Pode ser assim, sem nenhum problema. Perceba que em algoritmo, né, tem várias formas de você implementar o código, né? Tem códigos que são mais eficientes, tem códigos que são mais claros, né? Enfim. Então, aqui eu vou partir aqui pela solução do cálculo do resto da divisão. Certo? Isso. Lincoln já colocou aqui o código dele, né? Beleza, Lincoln. Beleza. Certo? Tranquilo aí. Tranquilão aqui. Então, vamos aqui, ó. Vamos lá verificar aqui o meu esquema. Calculei o resto. Depois de calcular o resto, gente, eu tenho que verificar se esse resto é igual a 0. E a única forma de verificar se ele é igual a 0 é através de uma comparação. Então, venho aqui, ó, e vou comparar o resto da divisão. Certo? Eu vou ter aqui um comando se, justamente para montar aqui a minha condição. Pronto. Depois que eu faço o cálculo e comparo o resto, eu tenho como saber se o número é par ou ímpar. Esse processamento aqui vai ser executado 100 vezes, porque eu quero fazer essa verificação no intervalo que começa em 1 e vai até 100. Então, nesse caso daqui, eu vou trabalhar, ó, como eu sei antecipadamente
que eu vou executar o cálculo aqui 100 vezes, eu vou trabalhar com o comando para, que é o comando mais prático para implementar isso aqui, ó, de 1 até 100. E qual vai ser minha saída? Qual vai ser a saída desse algoritmo? Me digam aí. Ele vai, ó, fazer esse processamento e o resultado dele vai ser qual? O que é que ele vai mostrar no final para o usuário? Os números pares. Muito bem, Rogério. Os números pares. Então, ó, a saída vai ser os números pares. Então, vocês estão vendo aqui que o processamento, que o esquema, né, é bem tranquilo você montar o esquema. E ele vai ser um norte para a gente construir nosso código. Porque aqui eu já sei, ó, que eu vou utilizar aqui o operador mod para calcular o resto, que eu vou usar aqui o comando se para fazer a comparação, que eu vou usar o comando para fazer, ó, o loop, o meu laço contado. Então, vamos nós. Aqui eu vou ter duas variáveis, a variável x, que é a variável do comando para, e r, que vai ser a variável que vai calcular o resto da divisão. Mapeei na minha tabelinha, vamos nós, ó. Defini aqui o nome do algoritmo como é x4, declarei x e r do tipo inteiro, iniciei o corpo do algoritmo, para x de 1 até 100, faça. Então, x inicialmente vai ser 1. Eu venho aqui, ó, atribuo 1 à variável x. Venho para cá e calculo o resto. Esse molho aqui, ó, ele vai trazer o resto da divisão de x por 2. Como x é 1, o resto da divisão de 1 por 2 é igual a 1. Vou pegar esse resultado e jogar aqui em R. Então, ó, joguei aqui, ó, o resto da divisão. Comparo. Se R é igual a 0, a condição é falsa, porque R é igual a 1. Venho para o comando finC, para fechar aqui a minha estrutura condicional, e executo o comando finPara. O comando finPara, antes de retornar, ele incrementa a variável x. X vira 2. E ele retorna. Para x de 1 até 100 vai fazer? Vai. Vem aqui, calcula o resto, pega, ó, o resto da divisão de x por 2 é igual a 0? Sim, é igual a 0. Então, jogo na variável R 0 e comparo. Se R é igual a 0, verdade. Então, ele vai executar pela primeira vez aqui o comando escreval. Ele mostra para o usuário, ó, número par é igual a x. Quem é x? X é 2. Ele vai exibir, ó. Exibiu aqui o número 2. Fechei o comando se, veio para o comando finPara. Incrementa x uma unidade. Então, x era 2, vira 3. Depois que eu incremento, eu retorno para x e testo. Para x de 1 até 100 vai fazer? Vai. Vem aqui, ó, calculo o resto. O resto da divisão de 3 por 2. Sempre acompanha aqui, gente, ó. X agora é 3, viu? É igual a 1. Vou pegar aqui, ó, o valor 1 e jogar na variável R. Atribuir ao meu teste de mesa e comparo. Se R é igual a 0, falso. A condição não foi atendida, ele bypassa o comando escreval, vem para o comando finC, executa o próximo comando, que é o finPara, incrementa x uma unidade, x vira 4, e ele retorna para o comando para e testa. Para x de 1 até 3 vai fazer, como eu falei a vocês, sempre vou fazer 3 interações. Nesse caso aqui, x ultrapassou o valor limite, x agora é 4, fugiu aqui do intervalo do comando para, ele vem para o comando finPara só para finalizar o loop e executa o próximo comando, que é o finAlgoritmo. Então, eu consegui validar o meu código. Perceba que no intervalo de 1 até 3, o único número que foi exibido foi o 2, que é o número par. Então, com essa saída e com esse teste de mesa, eu valido meu código. Ok, gente? Dúvida, pessoal? Nós temos mais uma questão, viu? Para a gente finalizar aqui
essa webconf. Pronto, para José Rivaldo tá tranquilo, né? Naziomar utilizou o comando repita. Pode utilizar o comando repita, né? Aquilo que eu falei, ó. O comando para, ele pode ser convertido por comando enquanto, por comando repita. Então não tem problema. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas está certo também. Não tem problema, Naziomar. Então, gente, vou partir para a próxima questão, ok? Glória, eu vou fazer o seguinte. Como para demonstrar aqui as questões, eu tenho que preparar, né, previamente aqui os slides para ir passo a passo. Vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês a lista de exercício com a resposta, o gabarito. E aí você vai compreender melhor como foi a resolução da questão. Aí fica mais claro, né, para vocês depois, certo? Pronto, gente. Vou aqui agora para a quinta questão. Criar um algoritmo que entre com a profissão de várias pessoas e imprima quantos são programadores. Quando o valor fim for lido, o algoritmo deverá cessar sua execução. Vamos lá. A entrada aqui, né? Qual é a entrada desse algoritmo? Agora é com vocês aí. Me ajude a montar esse esquema aí. Já passou de 10 da noite, já estou cansado aqui, já começa a fazer confusão, viu? Tic-tac aqui já não baixa legal, então preciso da ajuda dos universitários para a gente aqui andar. Beleza, aí o pessoal já tá fera aí, ó. Todo mundo acertou. Profissão. A entrada vai ser a profissão. O usuário vai entrar aqui, ó, com a profissão. Tá aqui no enunciado, ó. Cria um algoritmo que entre com a profissão. Então ele vai entrar com a profissão. Então, já percebeu que profissão vai ser uma variável que eu vou ter que declarar no meu algoritmo. Como o dado da profissão são letras, essa variável vai ser do tipo caractere. Então, se atente sempre para isso. Processamento. Então, assim, eu vou ter que verificar se a profissão passada pelo usuário é igual ao programador. Então, eu vou ter que comparar a entrada com programador. Então, nesse caso aqui, o primeiro processamento é comparar a profissão. Pode ser também, José Rivaldo, pode ser literal, sem problema. Certo? Vou aqui, ó, comparar a profissão. Beleza. Comparei a profissão. Tem mais outro processamento para fazer aqui. Porque quando eu comparar e a condição for atendida, eu vou ter que registrar, eu vou ter que contabilizar, porque no final eu vou ter que informar aqui para o usuário quantos funcionários exercem a profissão de programador. Então, além de comparar, eu tenho que fazer o quê? Contabilizar a quantidade de programadores. Eu tenho que fazer isso. E esse processamento aqui vai ser executado diversas vezes. Faço uma pergunta para vocês. Eu sei quantas vezes esse processamento vai ser executado, sim ou não? Claro que não. Não, certíssimo. Não sei. Não sei. Não tem aqui no enunciado quantas vezes eu vou executar. Então, nesse caso aqui, eu vou executar o processamento N vezes. Perceba que essa situação me leva a trabalhar com laço condicional. Eu vou, particularmente, implementar isso com o comando enquanto, certo? E vou trabalhar aqui, ó, com o comando enquanto, certo? Pronto. E a minha saída vai ser a quantidade de programadores. E vou mostrar no final para o usuário esse resultado. Pronto. Então, partindo aqui para o meu código, eu vou mapear aqui duas variáveis,
Uma que é prof, né? Abreviatura de profissão, e a outra que vai ser QP, quantidade de programadores. Ah, mais uma pergunta aqui. Vocês conseguem identificar aqui no enunciado quem vai ser meu flag? Quem vai ser o flag aqui? O flag vai ser fim. Muito bem. Então, quando o usuário entrar com o valor fim, ele vai interromper o loop. Ó, ele vai encerrar aqui a execução. Então, vamos aqui, né, para o nosso código aqui. Ó. Vamos lá. Defini o nome do algoritmo como x5. Declarei QP, que vai ser quantidade de programadores do tipo inteiro. Prof, do tipo caractere. Iniciei o corpo do algoritmo. Peguei o valor 0 e joguei na variável QP. Então, ó, no teste de mesa, já coloquei aqui. Ó. Próximo comando, comando escreva, mostra para o usuário, entre com a profissão, leia a prof, vai solicitar do usuário uma entrada de dados, o usuário vem aqui, digita programador, tecla Enter, vem para a variável prof, ele vem aqui e testa. Enquanto prof é diferente de fim, uma condição é verdadeira, ele vem para cá e testa. Se prof é igual a programador, verdade, ele vem para cá e registra. QP vai ser igual a QP mais 1. Então, QP vai ser igual a 1. Fim se. Fechei o comando se, executa o próximo comando aqui e mostra para o usuário. Entre com a profissão. Vai aparecer no monitor a mensagem, leia a prof. Ele vem aqui, ó, entra aqui, ó, com a profissão aleatória, DBA, teclou Enter, o valor vem para a variável prof, e ao executar o comando fim enquanto, ele retorna para cá e testa. Prof é diferente de fim, verdade. Vem para cá, executa o comando dentro da estrutura, é o comando se e testa. Prof é igual a programador, falso. Como é falso, ele vem para o comando fim se. Executa o próximo comando, que é o escreva, mostra para o usuário, entre com a profissão. Em seguida, leia a prof, solicita do usuário uma entrada, o usuário entrou com o programador, teclou Enter, vem para o teste de mesa aqui, coloca na variável prof, fim enquanto, retorna para o comando enquanto e testa. Prof é diferente de fim? Verdade. Prof é igual a programador. Ele vem aqui e testa. Prof é igual a programador? Verdade. Então, pela segunda vez, executa esse comando. QP vai ser igual a QP mais 1. QP era 1, vira 2 agora. Fim se. Fechou o comando se. Executa a próxima instrução. Mostra para o usuário, entre com a profissão. Leia a prof. O usuário agora entrou com fim, que é o flag. Fim enquanto, ele retorna e testa. Prof é diferente de fim, falso. A condição não foi mais atendida. Ele vem para o comando fim enquanto, para finalizar o loop e executa. Quantidade de programadores é igual a QP. QP é quem? 2. Ele mostra, ó, 2. E fim, algoritmo, certo? Quero destacar aqui o seguinte para vocês. Lembra que eu falei que toda vez que eu trabalho com o comando enquanto, a variável do teste lógico tem que ser comparada com o flag? Aqui, ó, vocês nem apontaram para mim que o flag é fim. Perceba aqui que eu estou comparando prof com fim. A outra informação que eu passei. A variável do teste lógico tem que ser carregada antes da estrutura e dentro da estrutura. Então, eu coloquei um comando leia fora da estrutura e um comando leia dentro da estrutura. E aqui eu tenho um contador. Esse contador aqui, ele tem que ser inicializado. Como aqui é uma operação de adição, eu inicializei com 0. Então, eu coloquei aqui, ó, a inicialização
do meu contador. Então, essas dicas, lembre dessas dicas, porque facilita na construção do código, certo? Então, assim, é criar o esquema para ficar claro para vocês o que vai ser feito e lembrar dessas dicas. Uma dica também que eu passei, né, anteriormente, antes de um comando leia, tem um comando escreva. Então, você não vai colocar um comando leia solto, tem que colocar um comando escreva justamente para informar para o usuário que ele deve passar de entrada. É como se fosse uma orientação que ele vai digitar para o programa, certo? Gente, dúvidas nessa questão aí? José Rivaldo, olha só, não precisa se preocupar com isso, não precisa. Tem uma premissa que acontece em algoritmo, que o usuário de algoritmo é inteligente, ou seja, o usuário de algoritmo, ele sabe como se comporta o programa, que pode errar até o programador. O usuário não erra. Então, ele sabe que ao digitar fim, finaliza o programa, certo? Agora, se eu tivesse colocado de forma explícita isso, que era necessário, aí você colocaria. Mas se você colocar também, está valendo, certo? Está correto. Apenas não é necessário porque o usuário de algoritmo é inteligente. Existe, né, na face da Terra situação aí, o usuário de algoritmo ele tem esse poder aí de não errar. Ele sabe como é que o programa se comporta. E aí, gente, como é que estão vocês aí? Não, nesse caso, Danusa, não tem problema. Se digitar com letra maiúscula ou minúscula, ele vai funcionar da mesma forma, porque o Visual G não é case sensitive. Tanto faz de colocar maiúscula ou minúscula, ele vai entender, não tem nenhum tipo de problema. Boa pergunta. Mais alguma dúvida, gente? Dessa questão aí? Tá tranquilo? Deu para... aí, Lucas, vamos lá. Se você colocar fim 2, aí o que vai acontecer? A condição aqui, ó, vai ser testada, vai ser verdadeira, porque fim 2 é diferente de fim. Ele vai entrar novamente aqui, ó, no loop e executar. Então, para ele sair, tem que colocar fim. Tanto faz maiúscula ou minúscula. Se colocar algo diferente, para ele a condição vai ser falsa, vai ser verdadeira, e ele vai executar aqui novamente o loop. Certo? Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui para vocês em relação à prova, a essa avaliação que vocês vão fazer agora no próximo encontro presencial, né? O assunto de algoritmo é acumulativo. Então, vocês viram aqui que eu trabalhei com coisas que nós vimos lá no início, né? Declaração de variáveis, comando escreva, comando leia. Então, nessa prova vai cair todos os assuntos trabalhados até o momento. São 10 questões objetivas, né? Muito parecido com o estilo da última prova. Não vai ter questão para você construir o código. Não vai ter. Vai ter questão de teste de mesa. De eu colocar o código, vocês fazerem a interpretação e verificar qual vai ser a variável de saída. Se eu não me engano, eu coloquei 3 questões de teste de mesa e 7 questões sobre o assunto, né? Então, qual é a minha dica aí? Vocês vão pegar os slides que tem um assunto consolidado, dá uma lida em todos os slides, né? Nos slides, além de ter os tópicos, também tem algumas explicações. As explicações são mais sucintas. Se você quiser uma explicação mais cadenciada do assunto, aí eu sugiro vocês pegarem aquele módulo, aquela apostila. Mas pelo slide você já consegue ter uma ideia geral do assunto. E também é sempre bom dar uma olhada nas videoaulas, que você reforça o seu aprendizado, certo? Eu vou disponibilizar para vocês amanhã esse material da WebConf e o gabarito da estrutura de repetição. E vou falar com o administrador do Moodle para depois a gente colocar essa gravação também disponível aí para vocês. Certo, gente?
Agradeço aí mais uma vez pela participação, né, de vocês. Ficamos até agora. Eu já vi que aquela previsão minha de 1 hora nunca é atendida, é a maior mentira que tem, né? Então, sempre acaba passando um pouquinho, mas é importante, porque esse é o momento que a gente tem de uma interação mais efetiva, de a gente tirar umas dúvidas ao vivo, online aqui com vocês, né? E sempre foco no estudo, não sempre procure seguir aquele cronograma que foi passado, certo? Vocês estão no caminho certo, estou de parabéns aí pela participação de vocês, fico muito grato aí, até esse horário, quase 10h30, né? Estamos aqui trabalhando aqui esse assunto que é de extrema importância para quem vai trabalhar com desenvolvimento, que vai trabalhar com algoritmo, com programação, tem que entender bem como é que funciona a estrutura de repetição. Certo, gente? Obrigado aí, né? Mais uma vez aí, e boa sorte na prova. Espero que vocês tenham um bom resultado, né? Estude, né? Vou estar torcendo aí por vocês, certo? Então, gente, a gente termina aqui nosso encontro e muito obrigado aí, né?